O destaque para o Galo. Atlético já de volta a BH e agora o foco é no Campeonato Brasileiro. Rafael Leal. Galo voltou a Belo Horizonte na noite desta sexta-feira após o revés contra o Deportes Iquique pela Copa Sul-Americana e já virou a chave para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o tricolor das Laranjeiras, o Hulk volta de suspensão e há a possibilidade da volta do Alan Franco. Deve voltar após se recuperar de uma lesão. No treinamento desta sexta-feira, o Guilherme Arana fez um trabalho à parte na cidade do Galo, dando sequência à recuperação. Ele está no departamento médico, junto com o Lianco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia. Outra preocupação para o técnico Cuca, que precisa fazer o time voltar a jogar bem, são os pendurados. Everson e Coelho já têm 2 cartões amarelos. Caso tomem o 3º cartão contra a equipe do Fluminense, ficarão de fora do clássico do próximo domingo contra o Cruzeiro, mando da Raposa, no Gigante da Pampulha. Projetando esse time do Atlético com essas possibilidades, né, da volta do Alan Franco, eu imagino 2 cenários, e aí eu deixo até para você e pro nosso comentarista analisarem essa equipe do Atlético pro jogo contra o Fluminense. Se o Alan Franco tiver em condições de jogar, a formação inicial deve ter o Alan Franco no meio, ao lado do Fausto Vera, com o Gustavo Scarpa na armação das jogadas. Caso o equatoriano não esteja liberado pelo departamento médico, a possibilidade é de que o Rubens seja deslocado para o meio-campo e o Caio entre jogando na lateral. Vamos aguardar aí o último treinamento antes do jogo contra o Fluminense para ver se temos alguns indícios da volta ou não do Alan Franco, que certamente é uma peça importante, não é à toa que é titular absoluto nesse esquema do Cuca, né? Hulk de volta, jogo na Arena, de volta também na Arena MRV. É um jogo complicado contra o Fluminense e a expectativa também para o retorno do Alan Franco. Senão vai ter que quebrar a cabeça aí o Cuca, Romano. De novo, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Agora, sabe o que mais está me chamando a atenção e curioso é saber como o Atlético vai se comportar no novo gramado da Arena, porque é o primeiro jogo. É a estreia. Como o time vai se comportar nesse gramado sintético. Eu acho que isso é a grande curiosidade que eu tenho de saber como o Atlético vai se portar nesse novo gramado. E com o tempo usar isso a seu favor, né? Ah, como o Palmeiras fez, Botafogo, Atlético Paranaense. Aí você tem uma arma a mais, né? Claro. Agora sobre essa situação do meio campo, se o Alan Franco não pintar, não voltar, aí tem um Rubens. Pois é, o Rubens foi mal contra o Deportes Iquique. Foi mal. Como volante ali, como primeiro volante. Acho que o Cuca precisa revisar um pouco aí algumas situações. De repente ele pode entrar, como foi em outras situações aí, colocando o Alonso, quando o Atlético tiver a bola, o Alonso adiantando como um volante e sem ela fechando como zagueiro. Tem essa possibilidade também. E o Caio? Então. Tá sendo contestado, né? Muito. O Caio Paulista jogava no Fluminense como lateral, que na verdade ele era ala. Ele não tinha preocupação de marcar no time do Fernando Diniz. Já no Atlético, ele tem que jogar de lateral marcando mais. Ele não é lateral. Ele é um jogador de meio pra frente. Sabe qual é o problema? O problema do Atlético, eu falei isso aqui ontem e repeti hoje mais cedo no Antes do Apito. O problema é que o Atlético optou por gambiarra na lateral esquerda. Não tem o Arana? Improvisa o Rubens. Trouxe aí o Caio Paulista. Não, até o Scarpa pode jogar por ali. Gambiarra, improvisação. Quando na verdade poderia ter um reserva. Se não tem esse lateral, tem outro lateral. Pronto, acabou. E aqui assim eu posso colocar, Romano, o principal responsável. Não vou falar culpado, não. Responsável. Ser delicado. Responsável por esse momento no Galo. Todo mundo. Uma cotinha a mais ali. Acho que 50%. Não existe cotinha a mais. Tem um erro de planejamento, de elenco. O Atlético só tem um time titular. E talvez 2 ou 3 reforços no mesmo nível, o restante cai demais. O Cuca precisa fazer esse time jogar
mais compactado, um time mais coeso, ele não está conseguindo. E tem a parte dos jogadores também. Todo mundo tem parcela, não tem mais ou menos. Todo mundo tem parcela de culpa nessa situação. E você tem um convidado, traz pra gente, Rafa Leal. Tem sim, Hugo Sérgio. É o Leonardo Barbosa, que é o superintendente de operações do Atlético. Ele nos concedeu uma entrevista na noite desta sexta-feira no programa Bastidores, falando sobre todas as mudanças que aconteceram na Arena MRV. Desde mudanças estruturais, como a melhoria da acústica do estádio em determinados setores, a mudança das catracas, que agora serão aquelas catracas no formato torniquete, similares àquelas que temos em estádios europeus e que evitam, aquela possibilidade do cavalo doido, que é a invasão de torcedores ao estádio sem ingresso. Teremos também a instalação de mais câmeras de monitoramento e segurança na Arena MRV, e é bom que o torcedor fique atento, principalmente aquele que vai ao estádio com o intuito de fazer qualquer coisa que não seja torcer, mas sim prejudicar o time do coração, O Atlético postou nas redes sociais a campanha de tolerância zero contra práticas irregulares na Arena MRV. Torcedores podem ser punidos com 180 dias de suspensão em caso de arremessos de objetos em outros torcedores, agressões verbais, infrações de teor semelhante, arremesso de objeto no campo de jogo. O torcedor pode ser punido com até 360 dias de suspensão. Isso vale também para o uso de sinalizadores. Porte de bombas, atos discriminatórios, ações violentas ou tentativa de invasão de campo. O torcedor será punido com 360 dias de suspensão, sem prejuízo de outras consequências legais e criminais. Aquele torcedor que for reincidente terá a suspensão dobrada e em caso de uma terceira ocorrência ele será banido do estádio. Mas a gente traz a fala do Leonardo Barbosa aqui no apito final sobre a questão da grama sintética que foi trocada na Arena do Galo. Essa grama, ela tem um prazo de validade, ela tem uma garantia por um determinado período de tempo, ela pode ser substituída de forma setorizada ou tem que trocar a grama por inteiro? Explica pra gente, por favor, Leonardo. Ele tem uma garantia de 10 anos. Então, dentro desses 10 anos, a gente fazendo a cobertura correta, com os equipamentos, com o material correto, sem nenhum tipo de restrição. Carro, você dando a manutenção correta, você tá dentro da garantia. Exatamente. Essa manutenção também no gramado, ela é mais simples, Se der algum problema em alguma placa da grama, você consegue trocar isso de forma setorizada, Léo? Sim, e a grande vantagem é que a gente não tá lidando com ser vivo. Porque a grama natural, ela é um ser vivo. Então, ela depende de vários fatores, de clima, de temperatura, de insolação. Então, às vezes, a gente teve esse problema no passado, a gente instalou a grama num mês, deu certo, no mês seguinte foi fazer a troca, a grama já não se comportou da mesma forma, porque a temperatura é diferente, o clima é diferente, a umidade é diferente. Com a grama sintética, a gente, graças a Deus, não tem isso. Então, se precisar fazer qualquer tipo de reparo, é só a gente fazer o reparo e a grama já vai estar pronta assim que fizer a troca. Uma curiosidade, eu observo nos gramados de grama sintética aqui no Brasil, a irrigação normal, ela depende de água para alguma coisa ou essa irrigação é só para deixar o jogo mais veloz? É para a temperatura da grama. Então não é nada de crescimento, de manutenção, é muito por conta de temperatura, para poder manter a temperatura da grama baixa, para não queimar o pé, para não dar bolha, nesse sentido. Gasta-se até mais água do que na grama natural, mas a irrigação é feita basicamente por conta de controlar a temperatura da grama. Aí o Leonardo Barbosa, superintendente de operações do Atlético, trazendo os detalhes sobre a grama sintética instalada na Arena MRV. Hugo. Domingão, duelo contra o Fluminense, de volta a casa, na Arena MRV, o Leal. É isso, Hugo. No domingo será o jogo de número 43 da Arena MRV desde a sua inauguração em 27 de agosto de 2023.
inclusive com vitória sobre o Santos pelo placar de 2-0 com gols do Paulinho. O Fluminense já foi adversário do Galo em sua casa em 2 oportunidades. Em ambas, triunfos do Alvinegro, 2-0 no Brasileirão de 2023 e ano passado, naquela que foi uma das melhores, se não a melhor atuação do Galo na temporada, a vitória por 2-0 sobre o Fluminense no jogo da Libertadores com gols de Daverson. A última apresentação do Galo foi no dia 8 de dezembro de 2024, há cerca de 5 meses, quando o Galo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e se livrou do rebaixamento. Aquela partida foi disputada sem a presença da torcida. Isso por conta da invasão, ou tentativa de invasão ao gramado da Arena MRV, toda aquela confusão quando da final da Copa do Brasil 2024, em que o Atlético saiu derrotado pela equipe do Flamengo. Jogando em casa, o Galo que tem um aproveitamento invejável de 69%. São 26 vitórias, 9 empates e apenas 7 derrotas nas 42 partidas que já foram realizadas na casa do Galo. Os ingressos estão à venda. É só o torcedor acessar o site ingressos.galonaveia.com.br para garantir presença na volta do Atlético, a Arena MRV, após 5 meses, Hugo. O fator casa pesa bastante, né, Romano? Principalmente porque você tá ao lado da sua torcida, você conhece o estádio, né? Agora nem tanto que tem que adaptar ali, né? Mas sim, você conhece o seu estádio e aquele negócio, você transforma ele num caldeirão, né? A seu favor. Então, jogar em casa é sempre bom, né? O Galo que tem um histórico invejável jogando em casa, aproveitamento de 69%, será o 43º jogo do Galo na Arena MRV. Nas outras 42 oportunidades, venceu 26, empatou 9 e tem apenas 7 derrotas. Hulk segue sendo o artilheiro do estádio, marcou 17 gols em 34 partidas. O gol. É isso aí, Massa Atleticana. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, trazendo as informações nesta tarde de sábado para você sobre o Galão da Massa. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like maroto aí no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e nenhuma notícia do nosso querido Galão da Massa. Um forte abraço a todos e à noite voltamos aqui com mais notícias do Galão da Massa para você. Um forte abraço.